Cedo te ensinaram a dar o melhor, a se destacar, a mostrar talento, iniciativa, brilho. Você cresceu ouvindo que quem se esforça chega lá, que mérito é tudo, que basta ser bom, mas esqueceram de avisar que brilho demais na hora errada pode apagar tudo o que você construiu. Alguns pagam com a carreira, outros com a reputação. E há os que nunca mais se recuperam. Não por incompetência, não por erro técnico, mas por ousar se mostrar antes do tempo certo. Nem sempre. O problema é brilhar pouco. Às vezes é brilhar demais, no lugar errado, na frente da pessoa errada, na hora errada. E o mais cruel, você pode nunca entender o motivo pelo qual tudo começou a desandar. Porque o jogo raramente é jogado com cartas abertas. O mundo não é justo, e muito menos transparente. Existem jogos que acontecem nos bastidores, silenciosos, frios, disfarçados de cordialidade. E nesse jogo, mostrar sua força antes da hora pode ser o seu maior erro. Às vezes, a inteligência não está em aparecer, está em saber quando não aparecer. Tem gente que não se inspira com o seu brilho, se sente ameaçada. Gente que ainda tem o poder de te tirar do caminho. E vai fazer isso com um sorriso no rosto, como se nada tivesse acontecido. Vão te elogiar publicamente e te sabotar silenciosamente. Vão te chamar de promissor, enquanto bloqueiam sua ascensão. Em um dos livros mais estratégicos já escritos, As 48 Leis do Poder, uma lição aparece logo no começo. E é ignorada por muita gente que acaba sendo silenciada cedo demais. Não ofusque o brilho do mestre. Essa lei não é sobre se diminuir. É sobre entender o terreno onde você pisa. É sobre jogar o jogo real, não o ideal. É sobre estratégia de sobrevivência e não bajulação. Quando alguém sente que você ameaça a posição que ele conquistou, mesmo que não seja sua intenção, o instinto de defesa aparece. E o que vem depois disso raramente é justo. O talento que deveria ser reconhecido vira alvo. A ambição vira arrogância. A iniciativa vira insubordinação. A confiança vira petulância. Você vira o problema sem entender onde errou. Pensa em Joseph, o sonhador. O filho, querido que sonhava alto demais, e teve a coragem de contar que um dia todos se curvariam diante dele. Não foi o sonho que o destruiu. Foi o erro de mostrar demais, cedo demais, para quem não queria ver ninguém subir. A audácia virou condenação. Jogaram ele num poço. Venderam como escravo. O preço por ser sincero com a própria grandeza foi a queda. A verdade é simples e brutal. Mostrar demais, cedo demais, para quem ainda tem o poder de te apagar. Pode te condenar ao esquecimento. Se a pessoa que está acima se sentir ameaçada, não importa se você é leal, discreto ou bem-intencionado. Seu brilho vira provocação, sua visão uma afronta, sua presença uma ameaça. E não se engane, a punição não vem com aviso, ela vem em silêncio. Você é cortado de oportunidades, apagado dos bastidores, esquecido em decisões importantes, e um dia percebe que já não está mais no jogo, mas ninguém vai te contar o porquê. Por isso, tantos gênios começaram nas sombras, observando, aprendendo, calibrando, esperando. Thomas Edison não chegou explodindo ideias no primeiro dia. Ele entendeu o ambiente, leu o cenário, esperou a hora certa para ser inevitável. Walt Disney foi rejeitado, humilhado, ouviu de um editor que não tinha imaginação suficiente. Mas em vez de confrontar, ele recuou, cresceu em silêncio. E, depois que estava grande o bastante, ninguém mais conseguiu parar. Da Vinci pintou durante anos sob comando de outros mestres. Antes de ser nome, foi discípulo. Antes de ser gênio, foi sombra. Aprendeu cada traço. E quando surgiu, já era inquestionável. Napoleão observou o caos da Revolução Francesa sem tentar aparecer. Mas quando o trono ficou vago, ele estava pronto. Pronto porque soube esperar. Porque entendeu que poder não é sobre pressa, é sobre permanência. O que você precisa entender é, existem momentos para brilhar e momentos para construir. Existem luzes que cegam e outras que iluminam. Sua luz precisa ser estratégica, não impulsiva. Você não é um farol fixo, você é uma tocha. E uma tocha precisa saber onde iluminar, quando iluminar e quem está assistindo. Você precisa ser invisível, até não ser mais ignorável. Algumas vitórias imediatas custam guerras inteiras. Um elogio hoje pode enterrar sua ascensão de amanhã. Um aplauso agora pode te tirar da mesa de decisões no futuro. Pior do que não ser visto, é ser visto antes da hora certa. Poder é jogo de paciência, de silêncio, de percepção. Quem se move rápido demais morre cedo. Quem observa, cresce. Quem entende o tempo, domina o jogo. Seu ego vai te empurrar para o palco, vai dizer, mostre quem você é, prove o seu valor. Mas ceder ao impulso é jogar fora anos de posicionamento por um minuto de vaidade.
O que você precisa cultivar é inteligência emocional brutal. Frieza, clareza, visão de longo prazo. Você precisa aprender a engolir a injustiça do presente para conquistar a justiça do seu futuro. Não confronte quem ainda detém o poder. Faça essa pessoa se sentir segura. Seja visto como aliado, não como ameaça. Enquanto ela se sentir confortável, você cresce. Enquanto não ameaçar, você expande. E quando finalmente for impossível te ignorar, será tarde demais para te parar. Mas se você tentar provar seu valor agora, na força, no grito, então se prepare para ser silenciado. Não com ataques, mas com esquecimento, com ausências sutis, com portas que não se abrem, com telefonemas que não retornam, com oportunidades que simplesmente não vêm. E você não terá nem a quem culpar. A verdade é, muita gente competente não chegou ao topo. Não por falta de talento, mas por falta de estratégia. Acreditaram que só mérito bastava, que ser bom era o suficiente. Mas o mundo não premia o justo. O mundo recompensa quem sabe jogar, e punir quem joga mal não exige esforço, só indiferença. Você precisa cultivar o poder invisível, aquele que cresce em silêncio, que não ameaça, mas se fortalece, que constrói influência antes de chamar atenção, como o bambu chinês que passa anos desenvolvendo raízes antes de crescer, como a semente que se parte no escuro da terra antes de ver a luz, como o estrategista que perde batalhas para vencer a guerra. Essa é a verdadeira arte do poder. Enquanto os outros disputam likes, palcos e cargos, você constrói base. Você se torna a pessoa que não precisa provar mais nada, porque o mundo vai perceber, quando já for tarde demais para te segurar. Aí sim, seu brilho será inabalável. Não porque apareceu cedo, mas porque chegou na hora certa e ninguém mais consegue apagar. Porque você não brilhou por acidente, brilhou por estratégia. Brilho não é só talento, é cálculo, é percepção, é jogo mental, é saber quando o silêncio vale mais do que o discurso. E se você souber o momento certo de aparecer, você não será só lembrado, você será inesquecível. Você será inesquecível porque não forçou a lembrança, você construiu significado. Não se trata de ser visto, trata-se de ser necessário, de ser tão essencial que o sistema entra em colapso sem você. E quando esse dia chegar, não será preciso se anunciar, vão te buscar. Vão lembrar do seu nome quando tudo der errado. Vão querer saber sua opinião quando a solução for escassa. Vão recorrer a você não por caridade, mas por sobrevivência. E nesse momento você terá a vantagem. Porque você não subiu por sorte, você subiu por estratégia, você não pediu espaço, você construiu espaço. E não haverá cadeira alta o suficiente para quem construiu o próprio trono. Poder de verdade. Não se mendiga, não se suplica, se planta. E como toda boa semente, ele cresce no escuro, no silêncio, na disciplina, no autocontrole. Se você conseguir conter a ânsia de provar seu valor agora, se conseguir respirar fundo e resistir ao impulso de confrontar o presente, vai descobrir que o futuro recompensa com juros altos quem tem paciência, quem tem visão. Quem entende que o jogo não se ganha com pressa, se ganha com posicionamento. Então, se hoje você sente que está sendo ignorado, subestimado, deixado de lado, não veja isso como injustiça. Veja como tempo de construção. Não grite, não se compare, não implore. Observe. Enquanto eles se distraem com barulho, você constrói poder silencioso. Enquanto eles lutam por palco, você trabalha nos bastidores. Enquanto eles buscam reconhecimento, você se torna necessário. E quando o momento certo chegar, você não vai precisar mais de permissão para brilhar, porque a sua presença será inevitável. E o mundo inteiro vai entender. Você não apareceu do nada. Você só estava esperando a hora certa. Afinal, quantos talentos você já viu desaparecerem, sem nunca entender o porquê?